Feche os olhos e apenas sinta o instante em que o mundo lá fora se cala. É noite, mas dentro de você, talvez algo ainda continue acordado. Um cansaço que não vem do corpo, uma saudade que não tem nome, um vazio silencioso que insiste em aparecer quando tudo deveria ser descanso. Você já sentiu isso? A sensação de dormir e ainda assim acordar com a alma exausta, como se os sonhos escapassem, como se o inconsciente estivesse fechado para você. E se eu te dissesse que é exatamente nesse momento, entre o último pensamento e o primeiro sonho, que mora a chave da transformação? Bruce Lipton nos mostra que nossos genes não nos controlam, eles são como partituras, mas nós somos os maestros. E antes de dormir, a vibração que você sustenta é o que define a melodia que seus sonhos vão tocar. Joe Dispenza confirma: quando o cérebro entra em estado teta, a porta do inconsciente se abre e o que você sente ali fica registrado. Talvez você esteja buscando mais do que um bom sono. Talvez queira acordar diferente, mais leve, mais inteiro. E essa mudança começa antes mesmo de fechar os olhos. Hoje à noite algo pode mudar e começa aqui. Nem sempre é o corpo que pesa ao deitar. Às vezes é o que não foi dito, o que não foi curado, o que ainda dói, mesmo em silêncio. O travesseiro se transforma num espelho invisível, refletindo tudo aquilo que a mente tentou esconder durante o dia. Ignorar o conteúdo emocional dos sonhos é como deixar uma ferida aberta. Ela continua ali, mesmo que não olhemos. Durante o sono, medos e crenças não resolvidas continuam atuando. Eles distorcem os sonhos, enfraquecem a vibração e perpetuam sensações que você não sabe de onde vêm. E não basta apenas pensar positivo. Como diz Joe Dispenza, o cérebro não muda com palavras soltas, mas com coerência entre o que se pensa e o que se sente. É por isso que tantos rituais noturnos não funcionam. Eles ignoram o corpo. Por isso, antes de dormir, respire com consciência. Inspire contando até 4. Segure e expire devagar. Ao soltar o ar, diga em silêncio: eu permito que esta noite cure o que eu ainda não entendo. 3 vezes. E depois, sinta. Essa é a primeira chave. Preparar o corpo, não apenas a mente. Porque o inconsciente escuta com o coração. Existe um instante, logo antes de adormecer, em que o cérebro muda de frequência. Ele desacelera e entra no estado teta. É nesse intervalo, entre o mundo externo e o interno, que a mente se abre para reprogramação. É como atravessar uma porta invisível, mas real. Estudos mostram que esse estado favorece sonhos lúcidos e curativos. Porém, nosso estilo de vida dificulta esse acesso. O excesso de telas, a estimulação constante, inundam o cérebro com dopamina e impedem esse mergulho profundo. Muitos falam em elevar a vibração, mas esquecem que isso também é biológico. Como Bruce Lipton aponta, o corpo responde ao ambiente, e o ambiente inclui o silêncio, a temperatura, a intenção. Não é sobre forçar energia, é sobre preparar o campo. 3 passos simples. Desligue estímulos visuais pelo menos 15 minutos antes de deitar. Respire com calma, sentindo o coração como um ponto de luz suave. Intencione: eu recebo os sonhos que me reconectam. Você não está apenas indo dormir, está atravessando um portal. E tudo começa com o modo como você se entrega a ele. Talvez você já tenha tentado manifestar algo durante o sono, repetindo afirmações, visualizando resultados, tentando atrair aquilo que deseja. Mas muitas vezes, o que chega não é o sonho desejado, é o cansaço, a frustração, o vazio. Isso acontece porque, mesmo com boas intenções, carregamos expectativa demais. E expectativa é controle disfarçado. O inconsciente não responde ao que queremos com urgência. Ele responde ao que sentimos com verdade.
Não se trata de pedir, trata-se de permitir. O tempo interno tem outro ritmo. Forçar sonhos é como pressionar uma semente para florescer antes da hora. O solo precisa de descanso. E o coração, de rendição. Prática simples. Sente-se antes de deitar. Traga à mente o que deseja, mas não peça. Apenas reconheça e diga: eu confio no tempo da minha alma. Eu solto, eu descanso. A frequência da presença é mais poderosa do que a frequência do desejo. Quando você solta, o invisível encontra espaço para agir. Nem sempre os sonhos desaparecem. Às vezes, somos nós que nos desconectamos da linguagem deles. A vida acelera, o corpo se fecha, a mente se sobrecarrega e a sintonia com o inconsciente se perde. Mas ela pode ser restaurada. E a chave é a coerência. Coerência entre o que o coração sente e o que o cérebro pensa. Quando há esse alinhamento, o sistema nervoso entra em harmonia e o campo interno se organiza. A natureza faz isso o tempo todo. Ela pausa quando necessário. Silencia para se preparar. Protocolo para dormir com coerência. Deite-se em silêncio. Coloque as mãos sobre o peito. Inspire contando até 4. Expire até 6. Ao expirar, imagine o coração pulsando como uma luz tranquila. Repita por 3 ciclos. Esse simples gesto cria um campo de escuta dentro de você, e o inconsciente responde à escuta, não ao esforço. Quando há sintonia, os sonhos retornam, e com eles, mensagens, memórias, curas, o que você sente antes de dormir e o que faz ao acordar, molda muito mais do que seus sonhos, molda sua realidade. Como Bruce Lipton ensina, o ambiente interno, emocional, mental, vibracional, ativa ou silencia genes. E o sono é um dos momentos mais férteis desse campo invisível. Se você acorda e corre direto para a lógica, para o celular, para o mundo externo, perde o rastro do que seu inconsciente tentou te mostrar. Mas se você respira, escreve, silencia, você ancora uma nova frequência e ela permanece. Prática de reprogramação matinal. Ao despertar sem pressa, anote o que lembrar do sonho, mesmo fragmentos. Depois, reescreva esse sonho como se ele fosse uma cura. Dê a ele um sentido mais elevado. E então, fique 2 minutos em silêncio, de olhos fechados. Permita que a nova vibração se instale antes que o mundo entre. Esse pequeno ritual transforma o invisível em direção. E aos poucos, você perceberá. Seus dias começam a ecoar os sonhos que você reprogramou com consciência. Você não está indo dormir. Está atravessando um portal, e esse portal pode ser o início da sua cura. Bruce Lipton nos lembra: somos maestros da nossa biologia. Joe Dispenza reforça: o cérebro molda sua realidade ao adormecer. Não é mistério. É ciência viva. E mais do que isso, é espiritualidade aplicada com presença. Talvez, até hoje, suas noites tenham sido apenas pausas, mas a partir de agora elas podem ser recomeços. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. É sobre silenciar, respirar, confiar. Então experimente esta noite. Respire com o coração, entregue o controle. E ao amanhecer, registre o primeiro sinal da sua reconexão. Se isso tocou você, compartilhe com alguém que também precisa sonhar com verdade. E escreva nos comentários: hoje à noite eu me entrego ao invisível. Porque talvez, só talvez, a vida que você procura já esteja te esperando, no silêncio do seu sono.